Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus está em Jó. Livro de Jó, glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 42, 10 em diante. Glória a Jesus. Deus nunca desampara, né? Deus sempre tem uma palavra, tem uma resposta. A gente está acabando a reservinha, a gente acha que Deus abandonou a gente, o Senhor aparece, né? Deus é bom. Para trazer refrigério para nossa alma. Aleluia. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: que nós possamos ser como o nosso irmão Paulo falava: encerrei a carreira, guardei a fé, né? Combati o combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus perguntando: será que quando ele voltar vai achar fé em alguém na terra? Nós possamos esperar o nosso irmão Paulo, porque ele foi até o fim. Até o fim. Ele disse assim: eu sei o que é ter bonança, mas também sei o que é passar necessidade. E nos dois, na necessidade e na bonança, ele estava servindo a Deus. Aleluia. Vai ter dia na nossa vida que nós vamos estar capengando, essa é a palavra. Capengando, né? Se rastejando. Mas nunca nós podemos duvidar que o nosso Deus está conosco. Mesmo que estejamos enfrentando dificuldades terríveis. Seja qual caso for, sabemos nós que nosso Deus está conosco. Aleluia. Ele não mente, a palavra de Deus fala em Números 23, 19, não é? Ele diz que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus. Então, se Deus deu para nós uma missão, seja ela que tamanho for, vamos empenhar, vamos fazer, porque vai chegar a hora que o nosso Deus vai falar: os talentos que eu te dei, o que você fez com ele? Então vamos seguir a nossa carreira, irmão. Aleluia. Não vamos abandonar o barco, não. Se for para descer do barco, fazer como Pedro, com permissão de Jesus. Aleluia. Posso ir, Senhor? Vem, né? Com essa permissão. Fora disso, não desça do barco, fica no barco. Amém? Vamos à leitura, irmãos. Amém. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes tinha. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, deu um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Só para todos. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo para nós que Jó passou um período difícil, terrível. Se nós começarmos a ler Jó capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor está mostrando Jó para o nosso adversário, né? O Senhor já está apresentando Jó para o adversário. Pois a palavra de Deus fala lá no capítulo 1 que o Senhor questiona o adversário, pois o adversário estava andando sobre a terra. O adversário estava passeando na terra. E o Senhor pergunta: viste o meu servo Jó? Claro que ele viu, né? Pois o nosso Deus, eu tenho pregado sempre isso, o nosso Deus está à procura dos verdadeiros. Aleluia. É ou não é?
Glória a E para o Deus. Senhor, Jó era um verdadeiro adorador. Então, se Deus está procurando os verdadeiros, o nosso inimigo está atrás de quem? Também está atrás do verdadeiro. Aquele que adora o Senhor em espírito e verdade é esse que o inimigo está preparado, ou se preparando, ou armando cilada, fazendo qualquer outro tipo de travessura, para arrancar ele da presença de Deus, para que ele não seja mais um verdadeiro e seja assim alguém que não adora mais, ou adora na falsidade, na mentira, né? Alguém que traia a confiança dele. Nosso Deus não está atrás daquele que está cometendo travessuras, maldades, mas o nosso Deus, ele quer os verdadeiros. Aquele que não é verdadeiro, você pode ver que nem Deus está persistindo ou está insistindo. Mas, e outra coisa, se Deus não está, você imagina o inimigo. Se o inimigo está insistindo com esse, você acha que está? O inimigo não quer saber desses. Por que você acha? Porque uma vez que ele não está e não é um verdadeiro adorador, o nosso Deus também não quer. Se Deus não quer, o diabo também não quer. Por quê? Já é. Já não liga mais para aquele que não é mais servo de Deus, para aquele que fala a verdade, para aquele que honra aquilo que fala. Já não está nem aí para ele. O nosso inimigo hoje está atrás dos remanescentes, daqueles verdadeiros que estão no caminho, que estão mesmo na dificuldade, dos problemas. Se a gente ler um pouquinho aqui, nós vamos escutar o Senhor falando que Ele foi quem enviou tudo isso que aconteceu na vida de Jó. Então Deus vai chegar um momento da nossa vida que Ele vai pôr dificuldade para testar o nosso caráter, para ver se nós somos de confiança, para ver se no meio da adversidade nós somos também verdadeiros, ou se só quando nós estamos na mudança. Como disse o nosso irmão Paulo, sei o que é viver com fartura, mas também sei que é viver na presença de Deus sem nada, né? Deus provou Paulo também. Todos os verdadeiros foram provados. Vamos pegar a palavra de Deus, todos eles foram provados. Os que suportaram receberam o galardão. Os que recuaram, o próprio Deus disse: não sou com ele, né? Se saíram do meio de nós, porque não era de nós, não era dos nossos. Aquele que recua, aquele que se faz medroso, né? Aquele que tem medo de enfrentar aquilo que Deus preparou, dificilmente ele vai conseguir terminar a carreira, porque o próprio Deus prepara situações para nos forjar, para nos fortalecer. E quando nós dizemos: não aguento mais, não quero mais, não vou mais, nós estamos nos fazendo fracos, né? A palavra de Deus fala: digo fraco, sou forte. Não é para desistir, é para dizer: mesmo que no meio de toda adversidade, eu vou continuar. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra dele. Não, o fraco fala assim: eu vou deitar e dormir aqui, eu paro. O Senhor fala: não, então também não sou contigo. Você está desistindo no meio do caminho? Está fraco? Tá. A palavra de Deus fala assim: quem está fraco, pede força a Deus. Aleluia. A quem falta fé, pede fé a Deus. Aleluia. Se a gente olhar para a vida de Jó, irmão, ele tinha tudo para desistir. Tudo. Não é, né? Nós vamos ver que Jó não perde só os bens. Jó perde os filhos. Jó perde tudo. Até a mulher disse: amaldiçoa o seu Deus, morra. Ou ela quis dizer em outras palavras: você vai sozinho, meu irmão. É você e Deus só. É só você e Deus. Quando ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morra, você está dizendo: você ainda está no meio de toda essa derrota, você ainda está adorando esse Deus. Mas quem estava causando toda a situação? O próprio Deus, forjando o caráter de Jó, fortalecendo Jó. Se a gente prestar atenção, o Senhor fez tudo o que fez, mas o Senhor nunca deixou Jó, nunca abandonou. Claro que Jó se sentiu sozinho, solitário, até os amigos estavam julgando, condenando. Quando nós estamos no meio das pelejas que Deus coloca a nós, dificilmente você vai poder contar com alguém, porque
Deus, quando prepara uma situação e um deserto para a gente viver, Ele vai tirar aquilo que você poderia se apoiar. Ele vai tirar. Porque quando Ele for forjar o seu caráter, forjar a sua mente, a sua audição e a sua visão, você não vai ver amigos, você não vai ver ninguém de perto, irmão, irmã, parente, não vai ver ninguém. Ao Paulo você vai falar assim, eu posso chegar lá. Não vai, senão você vai ficar mais derrubado ainda. Quando você for tentar pegar a mão de alguém, de um parente, de um vizinho, né? Me ajuda aí, ele vai falar, não posso ajudar. Será que é maldade dele? Não é. É o próprio Deus que toca naquele coração, endurece, para que nós não venhamos confiar em homens. O pastor Marcos falou aqui, né? A primeira palavra falou isso, não confie em homens. Não esteja pegado em homens. Quando o Senhor leva nós para o deserto, irmão, é para nós ser como João, não tem nada, né? Não tem nada para nós comer e beber. Tem gafanhoto, tem mel, né? Tem alguma coisa assim, na dificuldade e na bonança. Na bonança, Paulo sabia, porque ele vivia dentro dos castelos, nos palácios. Mas na dificuldade, quando Deus levou ele para o deserto, falou, vai pregar. Vai para Malta, vai pregar. É verdade. Né? Lá ele viu que a dificuldade, andar sozinho e não ter o que comer. A vida de Paulo, irmão, não difere nada da nossa. Sem contar que Paulo era perseguido, né? Tentava matar ele muitas vezes. Nós não temos isso. Aqui a gente não vive isso. Nós vimos que a dificuldade de Jó foi ele perder os bens, perder os filhos e depois perder a esposa. Isso nós vemos com a dificuldade de Jó. E quando ele achou que a luta dele já era grande demais, ainda o Senhor mandou lepra. Quem de nós conseguiria viver essa situação? Para a gente prestar atenção, os amigos de Jó, 2 amigos que ficavam próximos, ainda ficaram cutucando, dizendo que ele tinha pecado. Você fez alguma coisa, Jó? Você pecou. Por que Deus está fazendo isso com você? Aí aquele que era para estar estendendo o braço para ajudar, está esticando a língua para condenar, né? Amigos assim, melhor não ter, né? Amigos para te fazer afundar mais ainda, melhor não ter. Então nós vemos a palavra de Deus falar que os amigos se apresentaram diante de Deus para clamar pela vida de Jó. O Senhor não aceitou a oração deles, por quê? Porque eles eram línguas enganosas, línguas que condenavam. E Deus sabia tudo o que estava acontecendo, por isso que Deus não aceitou a oração. Deus aceitou a oração porque quem estava julgando, quem estava fazendo Jó passar pelo que passava era o próprio Deus. Então Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia para onde estava levando Jó. Os amigos não sabiam. Os amigos nem acreditavam que era Deus. Os amigos acreditavam que era Jó, era pela os erros, pelos pecados. Ele estava sendo condenado por aquilo. Mas não era isso. A gente pensa uma coisa, Deus pensa outra. Agora Deus fala que esse pensamento de Deus é muito diferente de nós. Aleluia. Quando a gente pensa que Deus está se afastando de nós, Deus está muito próximo. Só que Ele está próximo como alguém que está te forjando, né? Como alguém que te deu uma prova para passar por ela. Como alguém te deu uma missão. Está por perto. Se a gente pensar bem, Jó tinha tudo para dizer: Deus me largou, Deus matou todos os meus filhos, Deus arrancou tudo que eu tinha. Então também não vale a pena viver. Quando ele viu todos os filhos perderem a vida e os bens sendo saqueados e tirados dele, cara, o Jó era homem, Jó era humano. E todos nós, quando passamos dificuldade, a gente tem a mania de falar: parece que Deus me abandonou, né? Para que Deus faz questão de me machucar. Deus quer ver nós crescermos. Tem gente, irmão, que vai
Do jeito que começa, ele termina. Não é isso que Deus tem para nós. Para cada um de nós, Deus tem um projeto. E não é do jeito que Deus se chamou, não é para você permanecer do mesmo jeito. O próprio filho fala: venha como está, mas seja transformado pelo poder da palavra. Aleluia. Ou seja, Deus vai dar um start em cada um em certo momento da vida. Deus vai chamar. A chamada é para todos. Deus vai chamar todos. Aqueles que falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para o Senhor me usar na terra. Para onde o Senhor precisar, eu vou. E o Senhor precisar pregar, eu vou pregar. Se o Senhor precisar que eu fale, eu vou falar. Vai ter gente que vai chegar na hora H, vai dizer: Senhor, isso não é para mim. Vai parar, vai desistir. Ou seja, vai sentar no banco e vai dizer que serve. Deus não chamou ninguém para sentar. Não. As pessoas ficam sentadas porque têm preguiça. Não querem fazer a vontade de Deus. Não querem continuar. Para esse, a Bíblia diz assim: não haverá galardão. Por quê? Porque não serviu. Ele seguiu, mas ele não serviu. Mas prestar atenção, quando Jesus andava pelo deserto, muitos o seguiam. A gente presta atenção, poucos o serviam, né? Quando a Bíblia fala dos leprosos, 10 vieram ser curados, um voltou. Olha a porcentagem de 10, um voltou. Hoje não está diferente, não. Se as pessoas hoje estão pregando só bênção, as igrejas estão não tem lugar para sentar. Se é bênção, se é chave, se é porta, se é carro, as igrejas não tem aonde sentar. Mas você vai pregar a Bíblia, né? Você vai contar pessoas dentro da igreja. Mas essas pessoas que estão atrás de chave, de carro, de fazenda, de terra, para onde estão? Que caminho que elas estão? Agora Deus fala para a gente não juntar riqueza, não correr atrás de bens. A maior riqueza que a gente tem, irmãos, é a promessa da vida eterna. Aleluia. É a coroa. E aquele que trocar a coroa por qualquer coisa, ele vai ficar na terra. Pois ele não valorizou a morte de Jesus na cruz. Jesus não foi valorizado. Quando a gente está atrás de coisas e não do dono das coisas, o Senhor vai abrir mão de nós. Não estou dizendo que a gente não pode ter nada. A gente tem que ter as coisas que estão embaixo da vontade de Deus. Quando Deus quer dar algo para a gente, vai dar. Mas não fazer daquilo a nossa vida, a nossa busca pessoal. Aquilo, no momento oportuno, vai chegar. No momento certo, vai chegar. Se a gente olhar Jó em 42 para trás, Jó só foi perda, questionamentos. Jó só perdeu e questionou a Deus. Ele queria entender por que Deus fez aquilo com ele. E muitas vezes o Senhor não vai explicar. O Senhor certa vez colocou Jó diante do tribunal e ele questionou. Aí foi o juiz que questionou o réu. O juiz perguntou: onde você estava quando eu comecei a mexer com os alicerces da terra? Ou seja, fica no lugar onde eu te coloquei. Não queira ser, né? Não queira ser maior do que aquilo que eu te fiz. Não queira julgar o dono da obra. Está vivendo na prova, na luta, na guerra. Mas ele não falou que ia desistir, mas ele queria entender. Quero entender, Senhor, por que o Senhor fez isso? Deus não quis nem se explicar, porque Deus não se explica nada. Aleluia. Ele é Deus. Você fez um voto de serviço, sirva. Perdendo, ganhando, sirva. Porque Ele sabe para onde está te levando. Você não sabe para onde está indo. Glória a Deus. O próprio Jesus disse: eu sei de onde vim. Tu sabe de onde vão? Tu sabe de onde és? E sabe de onde vais? Ninguém sabia. Nem de onde tinha vindo, nem para onde ia. Todos queremos estar no céu. Todos queremos ir para a glória. Pode perguntar para qualquer um na rua. Eles querem e acham que vão. E acham que o céu vai estar de portão aberto para todo mundo entrar. O portão não vai estar aberto para todo mundo entrar, não. Para começar,
Quando a gente chegar no portão, já vai começar a luta. O adversário vai estar lá, condenando. Olha, esse aqui não pode. Ele fez isso, ele vai abrir o livro dele. Ó, aconteceu isso. Porque ele estava lá dentro e não pode entrar mais. Então ele vai impedir de cada um de nós entrar, apresentando as queixas que ele tem contra a gente. Ele vai apresentar a Deus, falando assim, ele reclamou, o Senhor colocou ele na prova, ele reclamou, pecou, falhou, desistiu, depois voltou. Deus vai abrir o livro. Como é que é o seu nome? Fulano. Seu nome está aqui. Acabou. Está aqui, não está? Tem. Dá mais tempo para se arrepender, para falar assim, agora eu vou andar na sua presença, não vai ter mais tempo. Nós possamos ser como Jó. Pode o mundo cair em cima da gente. A gente tem que entender que Deus nunca vai nos abandonar. Aleluia. Mesmo sem resposta, às vezes nós vamos ficar sem resposta. Às vezes nós vamos questionar Deus, vamos fazer jejum, vamos orar e vamos... Deus não vai falar, irmão. Deus não vai falar. Ele não é obrigado a falar toda hora que a gente pergunta. Bater, me se usar? É se ele quiser. Buscar e achareis? É quando ele quiser se achar. Nós temos que entender isso. É nós que somos os filhos. O pai fala com o filho quando ele quer falar. O pai não é obrigado a estar toda hora não falando com o filho, não. A gente entra em desespero e fica em pânico porque a gente não ora, porque a gente não jejua, porque a gente não pratica aquilo que o Senhor mandou praticar. Aí a gente entra em pânico, a gente fica desesperado porque acabou a fé. E quando acaba a fé, o inimigo fala qualquer coisa para nós e a gente fica perdido. Não confia mais no Deus que chamou, não confia mais no Deus que prometeu. Qualquer ventinho leva a folha seca embora. Nós não podemos ser folha seca. Nós temos que ser ramo ligado na videira. Aleluia. A folha é que seca e cai e vai embora. Nós somos ramo, nós não podemos secar e sair. É Deus. O ramo fica ligado na videira, independente do que está vivendo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós não somos folha seca, irmão. Qualquer ventinho, ai, Deus me deixou. Vai surgir questionamento? Vai. Mas aí você pega a palavra vai falar com você. Ou você entra no jejum, fica sem comer, fica com fome, fica com sede. Vai falar. Onde estava faltando o que faltava, seja fé, seja força, o Senhor vai trazer fé, vai trazer força. Aleluia. Deus nunca vai deixar nós morrer as línguas. Paulo falou, eu conheci vivendo bem, eu tinha tudo, e larguei tudo, e agora eu sei o que é viver sem nada. Eu já sei o que é viver sem nada, né? Sei o que é ter, sei o que é não ter. Sei o que é depender se Deus vai mandar no mês ou não vai mandar, eu sei disso. Nós sabemos. Minha família sabe o que é. Se não tem emprego e não tem renda, eu sei o que é. Foi isso que o Paulo disse. Paulo abandonou a carreira promissora que ele tinha, né? Um homem sábio, estudado, que vivia junto com os doutores da lei. Tinha muito, morava bem, comia junto com os príncipes, com os reis. E aí quando vai para o deserto, que simboliza aquilo que muitos de nós estamos vivendo, o deserto. Deus tirou da bonança para testar você quando você não tem nada, para ver se você vai continuar. Ou para ver se você vai falar, não, Senhor, deixa eu voltar. Eu não troco, irmão, o que eu vivo hoje pelo que eu vivia ontem, né? Ontem é a expressão, né? Tempos atrás. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Tinha para sobreviver, tinha fartura, mas não tinha conhecimento. Não tinha essa graça que a gente tem hoje. Da gente poder presenciar a Deus, né? O Senhor permite que nós vejamos
gente tenha visões de coisas que ninguém entende. Visões de Deus avisando antes o que Ele vai fazer. Visões de Deus mandando a gente se preparar, porque vai vir coisas. E cristãos vão desistir na hora que Deus fechar a porta. Na hora que Deus mandar o vento para a terra. Na hora que a gente vê o que está acontecendo com o Jó, acontecer com a gente. Aí as pessoas vão falar assim, não, é muito difícil, é muito duro. Muita gente vai desistir. Vai ser a prova final. O Senhor está avisando, já tem um tempinho. Vai vir uma prova final. A Bíblia fala que vai ter guerras e rumores de guerras. E nessas guerras e rumores de guerra, vamos perder entes queridos. E a gente vai olhar e falar assim, não vale a pena. Muita gente vai falar, não vale a pena. Mas é a prova final. Quem já viveu provado a vida inteira, vai ter mais uma, que é para fechar o ciclo. E para a gente ver se nós, para Deus ver se nós somos mesmos cidadãos do céu. E se nós somos verdadeiros. É, Jesus. Aleluia. A vida do homem e da mulher de Deus nunca vai ser fácil. Nunca foi e nunca vai ser. Se a nossa vida estiver muito fácil, tem coisa errada. Ou nós deixamos de servir a Deus verdadeiramente, ou nós nunca pertencemos a Deus. A vida do homem de Deus e da mulher de Deus não é fácil. Não é. E não é para ser. Nós somos um incômodo da terra. Quando o Senhor fala, você é o sal e a luz. O sal vai incomodar, a luz incomoda. Verdade. A luz da escuridão vai incomodar. Aquele que não é luz vai incomodar. E nós somos um incômodo hoje da terra. O mundo hoje não está preparado para os servos de Deus verdadeiros. Eles nos odeiam, essa é a palavra. Eles não querem estar no meio de nós. Quando você chegar em algum lugar, você já vai perceber, eu não sou bem-vindo aqui. Na hora, o Espírito de Deus já te fala. As pessoas não te aceitam. A prova de que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é quando você chegar numa rodinha, se ela se abrir, irmão. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas se você fizer parte dela e começar, meu Deus, sua vida está errada. Sua vida está errada. Porque nós somos odiados, Paulo falou. Nós somos odiados, apedrejados, xingados pelo amor de Cristo. Romanos. Todos os dias somos, odiados. Todos os dias somos julgados, condenados por amor de Cristo. Então nunca queira facilidade. Não queira, não vai ter exclusividade. Não. Nós não somos exclusivos, a não ser para Deus. Para o mundo, nós somos pedras no sapato deles. Quando nós chegamos trazendo uma palavra, as pessoas falam, pronto, chegou. Olha o santão, a santona chegou aí. E aí você vê que você não é bem-vindo. Por isso que o povo de Deus fica com o povo de Deus. Precisamos às vezes estar no meio do povo, precisamos estar. Mas você vai lá, espalha as boas novas, volta. Aquele que aceitar, a palavra de Deus fala, esse é dos nossos. Ele vai voltar atrás de você e vai querer entender e saber que caminho é esse que você anda. Por que você chega, as coisas acontecem, tudo é diferente, você é diferente, você tem um, É assim ou não é? Você é diferente, você tem um negócio, As pessoas já chegaram e falaram assim, eu gosto de estar perto de você, eu gosto. Eu sinto paz. Mas para aqueles que são os atribulados da vida, não querem estar perto da gente. A gente chega já causa um negócio desse, eles querem sair logo, eles querem ir embora logo, para não manifestar o que está neles. Onde a luz chega, a treva tem que sair. Se a treva ficar ali, ela vai ter que sair de alguma forma, vai ter que sair. Vai manifestar naquele que está atribulado, naquele que não aceita o homem e a mulher de Deus. Vai manifestar. A palavra de Deus está falando para nós aqui, se a gente viver tudo isso, nós vamos ser recompensados de uma maneira diferente.
A palavra de Deus está dizendo que Jó perdeu tudo e Jó foi recompensado por Deus demais. Eu perdi muito já. Eu perdi muito. Não consigo somar o quanto eu já perdi, mas o que eu ganhei é muito maior do que eu perdi. Só a promessa que Deus fez para mim, me tirou do mundão, me tirou do lamaçal, me tirou do pecado, me tirou do adultério, da prostituição. Tudo que eu tenho, irmãos, o Senhor fala assim: Senhor, eu quero comprar aquilo que o Senhor me deu. Eu posso juntar o dinheiro do mundo inteiro, eu nunca vou conseguir pagar. Verdade. Aleluia. Nós vamos entender hoje, nós vamos entender depois que estamos vivendo hoje, quando a gente estiver na presença de Deus e falar assim: eu não sou digno. Você se apresentar diante dos pés do Cordeiro, você vai dizer assim: eu não sou digno. Aleluia. Você vai entender quem é você. Nós vamos entender quem somos nós: humanos, fracos, pecadores, injustos, ladrões. Tudo isso somos nós. E nós vamos julgar nós mesmos na frente do pé do Cordeiro, falando assim: como é que eu posso estar aqui? Quando você vê a glória que te espera diante de Deus, você vai se julgar e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu consegui chegar aqui? Mérito próprio? Não. Paguei para ter? Não. Eu segui a Ele. Aleluia. Ele quis que eu seguisse, Ele quis e arrancou tudo que eu tinha, para que eu entendesse que Ele é a minha vida. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. é a minha vida, não o que eu tenho. O que eu tenho é só passageiro. O que eu tenho eu necessito para viver aqui. E muitas vezes temos muito mais do que nós precisamos para viver. Aleluia. Nós já temos muito, irmão. Deus já deu muito para nós. Hoje nós somos de ter o que tem. Tem gente brigando para ter mais. O que tem já é suficiente. Ninguém vai levar um caquinho de telha. Ninguém vai levar um grãozinho de areia. O próprio Jó disse: sem nada eu vim, sem nada eu vou voltar. Ele me deu, Ele levou. Não vale a pena a gente ficar brigando por bens, por coisas. Colocamos nós aquilo que Deus fez por nós em primeiro plano. Peça a Deus, sabe o quê? Aquilo que Ezequiel fala, que o Senhor desceu na terra para marcar os seus. Aleluia. Peça a Deus para que Ele te marque, para que o adversário, mesmo que o adversário vendo a marca, insista em te derrubar, insista em arrancar tudo que você tem, se Deus permitir. Mas uma vez que Deus marca, nem o diabo arranca a marca. Glória a Deus. Verdade, sim. E se Deus selar você, você é um bem-aventurado. É uma bem-aventurada. O inimigo vai lutar contra você, vai, porque a função dele é te afastar do caminho de Deus. Quando o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em Jó, tocasse nos bens dele, você acha que o inimigo estava triste? Porque Deus deixou, Deus permitiu, né? Deus deixou o inimigo, pode tocar nele. Mas Deus deu uma ordem, falou assim: não toque na alma. Eita, Jesus. O inimigo sabe que se ele tocar em certa área da nossa vida, ele desiste. O inimigo sabe que se ele arrancar alguma coisa de você, você desiste. Você vai falar: não vale a pena. Não vale a pena não. E Deus sabe também. Eu sou materialista. Se Deus permitir, o inimigo toque e tire alguma coisa sua, você fala: não vale a pena. Esse negócio de servir a Deus não vale a pena. Deus não está preocupado com o seu carro, com a sua casa, com as suas joias.
vezes falar que a sua carne não serve para nada. Deus não vai salvar a sua carne. Deus não vai salvar a nossa carne. Deus está interessado na minha alma. O adversário que ele está tocando na vida de Jó, aquilo ali, esse toque na vida de Jó, o adversário achou que se ele colocasse a mão na vida de Jó e arrancasse os bens de Jó, Jó ia falar mal de Deus. Jó ia falar, não vale a pena, o Senhor está permitindo tudo isso, levou todos os meus filhos, levou todos os meus bens, agora até minha mulher. Quando o diabo viu que nada abalava Jó, falou, não, o Senhor deu tudo para ele, não, deixa eu tocar na carne dele, aí ele vai blasfemar. Jó ficou firme, estava lá caindo nas unhas, perdendo os pedaços de carne, perdendo os cabelos, e o caquinho está lá, né? O sangue. O diabo viu, falou, não, já tanquei tudo que ele tem. A mulher já me condena, né? A mulher já diz que Deus não abandona Deus. Não está nem aí com você. Já toquei nele, a carne dele está caindo. Só não posso tocar agora no que vem depois da carne, é a alma. Deus sabia que se tocar na alma, tocou em tudo, irmão. Pode prestar atenção, perdeu tudo. Perdeu tudo, estava perdendo até a saúde. E estava firme. O Senhor só está ensinando para nós, embaixo de uma dificuldade terrível, Ele está ensinando para nós. Possamos nós perder tudo que Deus permitiu que a gente ter até hoje. Mas não perca aquilo que Ele deu para nós, que não está aqui. Não perca a promessa. Perca os bens, perca a família, perca tudo. O próprio Cristo disse, aquele que amar mais o pai, mais a mãe, mais o filho do que eu, não é digno de mim. Ou seja, mesmo que nós percamos pai, mãe, filho, esposa, marido, fica firme. Jó deu uma dura lição aqui. Mesmo o inimigo tocando em tudo, levantando. Não abre mão de Deus. Não abre mão da promessa. Aleluia. Eu escuto gente falando aí que é só promessa. É uma promessa vazia, né? As pessoas, aí a gente fala, o Senhor vai voltar. Ixi, eu escuto isso tem tantos anos. Esses que não creem, vai ver para crer. Muitos vão querer ver para crer. Só que quando vê, não dá mais tempo. Vamos preparar que o Senhor, a alma, vamos preparar nosso espírito. Viva o que estiver vivendo. Parar não é a solução. Parar vai te fazer perder o céu. Parar só se Deus parar mais. Não parar, não a gente querer parar, não desistir. Os desistentes não têm lugar no reino de Deus. Os desistentes, a palavra de Deus fala, os covardes, que cansou da batalha, abandonou a carreira. Vão parar. Só se o Senhor levar nós para o UTI e Ele parar. Se Ele parar, Ele garante o nosso lugar. Mas se nós parar, a gente não consegue garantir. Nós parar, estamos dizendo para o céu, não vale a pena. Nós estamos dizendo para Deus, o Senhor morreu em vão. Né? Está dizendo para o Senhor Jesus, o Senhor morreu à toa. Eu vou parar. Eu vou desistir. Não é isso que o Senhor tem para nós. A promessa é grande. O lugar está reservado. Não vai dar o seu lugar na mesa para alguém sentar lá, não.
Continua lutando pelo seu lugarzinho. Continua na sua batalha. Continua vivendo a sua guerra. E eu falo e sempre repito, não vai acabar nunca. Até que vivamos aqui, a guerra não acaba. O mundo luta contra cada um dos cristãos, os servos verdadeiros. O mundo vai lutar. Aquele que está aqui vai ver coisas mais difíceis ainda. Se está desistindo agora, que é a hora que Deus apertar um pouco mais. E a hora que você vê a fome bater, fala, e agora? E agora? A gente não viu nada. Quando o povo era lançado lá dentro do Coliseu, e era soltos os leões, a gente olha para nós e fala, nossa, como nós somos fracos. A gente desiste por coisas espirituais. Eles estavam lá, em frente dos leões. Não dava nem tempo de desistir. O leão ia comer por qualquer jeito. Não é melhor morrer na presença de Deus. Aleluia. Não é morrer desistindo, falar, Senhor, não vale a pena. E o leão vem de embora. Não. Vou morrer lutando. Nós temos que ser aqui como o Jó está ensinando para nós. Se Deus vai levar, não seja que Deus esteja conosco na mão dele. Não a gente ir longe dele, fugindo, dizendo que não vale a pena, blasfemando, murmurando. Não agrada a Deus. Vivamos a luta que estivermos vivendo. Continua. Vai na tua boca a força de Deus. Ah, Senhor, mas vai na tua força. Na tocadinha sua, vai devagarinho. Não quero correr quando você não consegue nem levantar. Vai de joelho, fica de joelho. Vai deitado, fica deitado. Tem madrugada que eu não levanto. Também, eu sou homem também. Madrugada que eu abro os olhos, converso com Deus deitado. Eu não tenho força para levantar. Tanta guerra que a gente vive. Minha hora que a gente está fraco, mas eu continuo. Eu sei de onde vem minha força. Aleluia. Claro que Deus fala, né? Meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Nosso Redentor é forte. Desde que esteja fraquinho, né? Fala, cabisbaixo. Diz que a gente olha deitado, só como Ana estava, né? Murmurando ali. É engraçado, Ana não estava gritando, ela estava murmurando e Deus estava gritando. Porque só como não é a potência da voz que faz Deus ouvir. Não é o grito, não é. Ana só batia os lábios, a palavra diz, Ana batia os lábios. Eli achou que ela estava preta, porque ela só murmurava. Não murmurar no sentido pejorativo, mas murmurar porque não conseguia nem abrir a boca para falar. Mas o Senhor estava escutando ali o pacto que ela estava fazendo com ele. Aleluia. Então não é a sua força. Não é a sua força carnal. Mas o que está dentro é a essência. Chama a atenção de Deus é a persistência, é a essência, é querer estar, mesmo sem poder. Glória a Deus. Mesmo sem poder estar, é querer estar. Dentro da casa de Deus, em oração com Deus. A comunhão com Deus é querer estar. Se a gente fizer isso por dever, o Senhor aceita, mas já não é tão bem aceito como por prazer. O prazer que está dentro da casa de Deus não é algo que agrada o coração de Deus. Por quê? Porque você vai estar lá ouvindo o ensinamento dele. Você vai estar lá e ele vai estar falando com você. É o prazer de estar na presença. As pessoas não entendem isso.
acha que contar dias dentro de culto, isso vai mudar alguma coisa. Mas a casa de Deus é prazerosa estar dentro dela. Porque o Senhor vai estar te moldando, te lapidando, te fortalecendo. Às vezes você está na caminhada, está rastejando, mas você vai na casa de Deus, você já volta ereto, né? Você chega curvado e sai ereto, você sai firme. Aí a gente fica longe da casa de Deus, a gente vai curvando, vai curvando, vai curvando. O peso do mundo fica nas nossas costas. As cobranças, o inimigo fica em cima. Às vezes a gente entra na casa de Deus, o Senhor trabalha dentro de nós, nos fortalecendo, nos dando ânimo. Tem dia que a gente não quer nada, não quer levantar, eu não era só comigo. Todos somos carne, né? Tem dia que a gente quer sair da cama, vou ficar aqui, hoje vou ficar aqui, não quer sair. Na luta que a gente vive, na prova, a gente nos anima. Está ali fraquinho, mas está ligado lá, ó. Está ligado no trono. Aleluia. O Senhor conhece a nossa pouca força e sabe que mesmo no meio da pouca força, a gente continua na fidelidade, continua fiel com um único Deus e não há outro. A palavra de Deus fala em Apocalipse 3,7, se eu não me engano, mesmo tendo pouca força, fosse fiel. É fiel mesmo fraquinho. Não adianta a gente estar abastado, está cheio de bens, está andando, né? Carro luxuoso, casas boas, mansões, mas o importante está longe de Deus. Melhor não ter nada, está na presença, né? Aleluia. Ficar confiante. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei para onde vou. Não dá para duvidar. Uma vez que nós somos fiéis a Deus, a palavra de Deus ainda confirma que mesmo nós sendo fraquinhos, a gente continua persistindo e continua na presença dele. Não dá, o inimigo não consegue enganar a nenhum de nós, dizendo para nós, você não vai, Deus vai deixar. Como não? Eu estou fazendo tudo, eu estou dando meu tudo, eu estou dando o meu melhor. Eu vou para onde o Senhor prometeu que vai me levar. Aleluia. Ele disse, eu vou para o Pai, mas lá vou preparar morada para vós. Glória a Deus. Eu creio que a minha morada está pronta. Quem crê? Aleluia, Jesus. Quem crê que vai para a morada? Glória a Deus. Eu vou. Amém. Ela diz assim, ó, eu e a minha família servimos, não vou nem falar serviremos, servimos. E quem é servo pode requerer junto ao seu Senhor. Aleluia. Quem é filho pode requerer junto ao teu pai. Nós vamos conquistar aquilo, porque o nosso lugar reservado está marcado. Está só esperando cada um de nós a entrar. O Senhor espera a gente permanecer, que a gente permaneça. Mas a gente está se coçando como está o servo Jó. Sozinho, a mulher levantou. Eu vejo Jó, sabe, às vezes, na minha visão, eu vejo Jó sozinho, sentado na areia, no caquinho. Esperando aquele que prometeu cumprir a obra. Aleluia. A obra só não acabou. A nossa obra não acabou. Não acabou. Nós estamos em transição. Estamos indo. Uns vão chegar primeiro. Outros vão chegar, né, no finalzinho. Deus diz que os primeiros serão os últimos. Os últimos primeiro. Tem pessoas que vão sair primeiro, mas vão chegar por último. E tem gente que vai sair por último, não vai chegar por último. O importante é que aquele que vai chegar por último, ele não pare, não desanime. O Senhor me trouxe um filme na cabeça aqui. Quem não assistiu, assiste. O Peregrino. Você vai ver o que eu falo.
peregrino. Vamos procurar, está disponível no YouTube. Presta atenção aqui, filho, você vai ver o que eu falo. E muitas vezes o adversário vai mostrar para você outro caminho. Vai te dar sugestões. Muitas vezes. Muitas vezes o seu próprio amigo, pode prestar atenção lá no princípio. O amigo dele diz assim: você vai, você está louco? Está doido? Você vai sair do conforto, do luxo, da tranquilidade para abandonar a família? A família não entendia o sacrifício que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o sacrifício pela família. Por ele e pela família. Ele estava buscando Deus. Onde a família inteira não entendia. Ele estava sozinho lutando. E lá no final, eles agradecem a ele. Você estava certo, ele estava errado. Então hoje nós estamos no caminho. Tem muita gente que vai vir para perto de nós, para mostrar para nós que não vale a pena. E não vale a pena sofrer, não vale a pena viver o que nós estamos vivendo. Porque eles vão falar: ó, não falta dinheiro, não falta churrasco, tem um carro bom, tem casona, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas aí eu faço um desafio para você. Presta atenção na família. Olha a família, vê se ele tem família. E se ela tem família. Às vezes aquilo é só aparência, casca. Quando você vira as costas, o marido bate, a mulher bate, o casa é uma desgraça. Não tem paz, o diabo vive lá dentro reinando. Nós, irmãos, por mais que a gente olhe para a nossa situação e fale: puxa vida, é só dificuldade. A gente olha para a família e fala: meu Deus, sou bem-aventurado. Porque o que Deus traz e faz com a família, todo mundo não tem, não vive. Eles não vivem o que a gente vive. A gente vive paz, tranquilidade, a gente regozija por estar na presença, por ter uma família abençoada. Tem gente, irmão, que tem muito dinheiro e gostaria de ter o que a gente tem e não tem. Já vi pessoas falarem: ó, eu trocaria tudo para ter isso. Daria tudo. É complicado. É difícil, né? É difícil a gente não consegue mostrar de uma maneira onde a pessoa entenda. Quando a gente fala do nome de Jesus, as pessoas falam: ah, o profeta. É muito mais que isso. Ele é a vida, não só a nossa. Ele é a vida da família. Ele é o alicerce da família. Ele é o alicerce da casa. Ele também é a cobertura da casa. Ele é as paredes da casa. Aleluia. Ele é o piso da casa. Ele é o tudo. Glória a Deus. Ele é o tudo. Sem ele, você vai pisar em lugares que você vai ficar, ou vai atolar, ou vai afundar. Sem ele, vai chover, vai cair coisas sobre nós. Com ele não. Com ele nós temos o telhado, temos as paredes, tem o cobertor quentinho, tem a cama boa, tem a comida que conforta, tem a família, irmão, na hora da dificuldade, o que faz a nossa alegria e dá um pouco mais de acalento é a família. Quem não tem a família, irmão, tá difícil, né? Tá difícil. Você tem uma esposa para abraçar na hora da dificuldade, você tem um filho para beijar na hora que tudo vale a pena. Vale a pena para puxar vida. Se estiver sozinho no mundo, né? Mesmo que você está sozinho no mundo, você não tem nada, mas se tiver o Senhor, você tem tudo. Aleluia. E na hora da complicação, na hora que a gente tem hora que entra em pânico, a gente sai, o coração da gente entra em desespero. Aqui tem Jesus. Você para, reflete. Tudo está lá no meio, deixa ele sabe o que fazer. Glória a Deus. Né? A gente confia. A gente, uma palavra no Salmo 37 fala, né? A
Olha aí, mano. Estava no Salmo 37. Leio 4 e 5. A gente vai entender. Salmo 17. É um pouquinho antes de Jó. Muito antes. Muito mais. 17. 4, 5. 37, 4, 5. Leia o versículo 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele entenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele te agirá. E Ele te deixará claro como alvorada que você é justo. Deleita, o que é deleitar? Descansa, espera, confia, e na hora certinha ele chega. Aleluia. Nosso Deus não atrasa, não adianta. Ele vem na hora certinha. A gente deleitar, para a gente confiar. Como se a gente estivesse nos braços dele, descansando. E na hora certa ele vai trazer para nós aquilo que é nosso. Glória a Não tem uma Deus. velha expressão que diz que é do homem, tem, é essa expressão. Descansa no Senhor, espera nele, confia. E Deus vai fazer coisas boas para nós. O Senhor nunca vai dar nada para nós para perder a gente. Aleluia. Se Ele vê que vai perder a gente, não vai dar. Não pode, Ele não quer perder a nossa alma. Então Ele não pode encher nós de coisas para que amanhã a gente olhe para as coisas e valorize mais do que a presença dele. E confia no Senhor, como os montes que se amam, e não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Salmo 127. Se não me engano, versículo 1, né? Amém? Essa é a palavra que o Senhor está hoje para dar um ânimo para a gente, fazer a gente confiar, esperar que a promessa que foi feita o Senhor cumprirá. É só nos deleitar e acreditar. E o Senhor virá. Breve virá. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.